Olá, este é o 9º CREA Debate. Nosso objetivo é envolvê-lo nas discussões apresentadas nesse espaço para trazer luz aos problemas que afligem a todos nós. Em nome do presidente Luiz Antônio Cossenza, diretoria e conselheiros regionais, agradecemos aos convidados aqui presentes e toda a equipe do CREA envolvida neste programa. Não temos soluções prontas para todos os problemas, apesar de que, na engenharia, não existe o impossível. O CREA Debate é plural, é democrático, não tem cor ideológica e, muito menos, bandeira partidária. O Brasil é um país em desenvolvimento, em construção. Temos diversos e sérios problemas estruturais, em diversos setores. Por esse motivo, entre outros, enfrentamos com mais profundidade quando a economia mundial passa por dificuldades. Entretanto, é um país extraordinariamente rico, com uma capacidade espetacular para romper barreiras e encontrar soluções. O povo emana uma alegria contagiante, apesar dos problemas crônicos do seu cotidiano. O CREA cumpre o seu papel institucional ao defender a sociedade quando se propõe a debater as políticas públicas que afetam a cada cidadão. Entretanto, revela o seu papel corporativo quando chama para si a responsabilidade de discutir e propor soluções que contribuam com as melhorias das condições sociais e econômicas da categoria profissional da engenharia e agronomia. Então, nós faremos aqui uma pergunta a todos, uma pergunta comum a todos, sem perda daquilo que vocês também já produziram e querem ainda falar nas suas falas, que agora, com o tempo, não é diminuído. Agora serão 3 minutos para cada fala, podendo se reescrever. Então, eu vou fazer a pergunta que é comum a todos. Quais as intervenções de engenharia que os governos do Estado do Rio de Janeiro realizou nos últimos anos para enfrentar a crise hídrica? Olha, eu gostaria de complementar uma questão que o professor Haddad levantou, porque nós temos um problema da saúde da bacia hidrográfica, né? Por exemplo, há 2 anos atrás, Bahia Viva fez um trabalho com a ajuda de alguns pesquisadores. Muitos pesquisadores aqui no Rio de Janeiro, viu, Cossenza, estão sendo processados por empresas e, às vezes, até pelo poder público, porque colaboram com os movimentos sociais, com as comunidades e com o Ministério Público, o que é um contrassenso, porque eu acho que o poder público deveria, inclusive, aproveitar cada vez mais. Por exemplo, nós defendemos que o monitoramento ambiental, né, inclusive da potabilidade da água, seja transferido para as universidades. Acho que isso dá maior transparência ao processo, né? Então, me preocupa isso. Mas nós fizemos uma representação sobre a questão da CSN. Porque eu considero o seguinte, a geosmina é o problema da vez, do dia. Agora, Olímpio, a CSN tem, às margens do Rio Paraíba do Sul, que abastece 9 milhões de pessoas, 4 milhões de toneladas de escória de aciaria, lixo químico, lixo industrial, a 50 metros. No entorno moram 15 mil pessoas, no bairro de Brasilândia. Problema de saúde pública, pulmonar, uma série de problemas de saúde. Essa montanha, quando nós denunciamos, tinha 20 metros, hoje tem mais de 30. 200 e poucos metros quadrados. Pessoal, então, se há risco, com certeza, o abastecimento da região metropolitana. Não há a menor dúvida. Temos que investir em saneamento. Agora, o professor Haddad tem razão. Se o órgão ambiental atuar sob a fiscalização das fontes de poluição, extração mineral, indústrias, a CSN, o parque industrial, olha, nós já vamos ter o risco reduzido. Então, eu acho fundamental. Eu quero saudar aqui o Hélio Vanderlei, que veio do movimento ambientalista. Hélio, não sabia que seu cargo do INEA era esse. Vamos levar, vamos protocolar de segunda-feira essa denúncia lá. E conta com a gente. Inclusive, criamos, no ano passado, aqui um comitê popular das barragens, depósito de rejeito. O presidente Cossenza é um dos fundadores. Eu acho que temos que cooperar para buscar a solução. O conceito de água potável, ele é mutável ao longo do tempo. O que era água potável há 100 anos atrás não é o que é água potável hoje. Talvez não seja o que vai ser água potável daqui a 5 anos.
né? Hoje existe uma portaria compactuada junto ao Ministério da Saúde, diversos técnicos do setor de entendimento do que é uma água potável. Então, é importante a gente trazer essa clareza, porque não pode ser achismo. Você me perdoa, professor Adacto, eu concordo que a água não deve ter cor, gosto e nem odor. É claro, isso é uma questão de percepção da sociedade que aquela água é saudável e potável, né? Que ela pode utilizar aquela água. Mas, hoje, os padrões apresentados na água distribuída pela Companhia de Saneamento da SEDAI estão de acordo com os controles de qualidade para dizer que a água é potável. Isso é importante ser dito, gente. A gente não pode inverter esse conceito, tá? Então, isso era uma informação que eu queria deixar. A questão de cor, de cor não, mas de sabor e de odor, tem pessoas que fazem turismo à região de Águas, por exemplo, lá em São Lourenço, para beber água com gosto, né? E não significa que ela vai passar mal por causa daquela água. Se você pegar uma região que não tem histórico de ter cloração na água e for aplicar a portaria, que obriga a clorar a água, você tem revolução social no local. Tem casos relatados assim, diversos no interior do país, né? E que a população questiona a cloração da água em virtude da modificação de sabor. Então, se a água do Rio de Janeiro tivesse a característica de um pouquinho de gosto de geosmina, sempre, vamos dizer assim, ninguém estaria questionando. Como é uma coisa nova, uma coisa completamente não permanente nas nossas condições, há toda essa insegurança e alardeada pela mídia. Bom, eu queria só reforçar o que o Sérgio Cato falou. Sérgio, eu sou diretor de Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental. Significa água e ar. Ok? Estou na minha praia. Depois de tantos anos no Comitê de Bacia do Guandu, venho para essa diretoria e encontro uma equipe extremamente qualificada do INEA, técnicos qualificados que vieram da FEMA, IEF, SERLA, com muita experiência, ok? Mas também com muitos dados que precisam ser talvez melhor reorganizado, reestruturado, para a gente poder entender as bacias do Estado do Rio de Janeiro. E o importante é não só a qualidade, mas manter a quantidade de água. E aí está falando de engenharia verde. A engenharia cinza teve o seu papel, a gente precisa olhar um pouco além para a engenharia verde no Estado do Rio de Janeiro. Eu só quero lembrar aqui para os senhores, quando a gente fala de estações de tratamento de esgoto, Nova Iguaçu tem 23 estações funcionando, próprias, com custeio do próprio município, que não pode cobrar ao contribuinte aquele serviço. Tem 20 estações da Minha Casa Minha Vida que ganham de presente do governo federal, porque os condomínios não conseguem manter, que também não pode cobrar do contribuinte. Queimados tem 11 estações completamente parada, porque não viu custeio de futuro. Então, o prefeito que não coloca no seu sistema de custeio de futuro aquele custo e não pode cobrar, também terminou paralisando. Japeri tem 6 estações e Paracambi tem 5 estações. 65 estações na Bacia do Guandu, que poderia estar efetivamente coletando esgoto, tratando e jogando uma água de melhor qualidade no corpo hídrico para poder diluir aquilo que não está tratado. É disso um pouco que a gente está falando efetivamente na Bacia do Guandu. Lembrando, Adacto, que o comitê tem hoje aproximadamente 100 milhões de reais em caixa, ok? Para investir 70% em saneamento. Ou seja, a gente também tem recursos na ponta que pode ser aplicado, por exemplo, no suporte a esses municípios que não têm previsão orçamentária para fazer investimento. É justo, é legítimo, porque o recurso veio do contribuinte, aquele que pagou pela conta de água. Olha só, como eu disse, nós estamos falando a mesma linguagem, porque, na realidade, o doutor Miguel Fernandes e eu estamos falando a mesma linguagem. O que a vigilância sanitária faz é medir 6 a 8 parâmetros: turbidez, coliformes fecais totais, bactérias, organismos heterotróficos, cor, uma série de parâmetros, são 6 a 8, e esses parâmetros estão todos dentro do limite. Então, a água está própria para o consumo, mas, da mesma forma, a portaria também diz que a água para consumo tem que ser inodora e não pode ter gosto. Esses parâmetros não estão medidos nesses 6 a 8. A água tem que ser inodora e não está chegando inodora. Então, nós estamos falando a mesma coisa. A água é segura, tá? A gente só não pode dizer que não está totalmente dentro dos padrões, porque esse fator é um fator limitante. Então, tem que ser corrigido. Agora, quanto à pergunta do engenheiro Osíris, na realidade, tem se investido pouco, tem se investido mal em relação à recuperação dos nossos mananciais. Então, na realidade, o Sérgio Ricardo citou, por exemplo, um exemplo de uma barragem
que vai ser feito no Rio Guapiaçu, só como exemplo, que vai arrebentar com o rio, vai desapropriar vários agricultores, vai piorar a qualidade da água bruta, que vai gerar eutroficação também. E, na realidade, eu mesmo apresentei um projeto, a metade do valor da obra da barragem, para fazer a recuperação ambiental daquela bacia, custaria a metade. Mas, infelizmente, o governo passado ou faz a barragem ou não faz nada. Não foi feito absolutamente nada e há o risco de um colapso hídrico naquela região de Niterói para o futuro, principalmente na época de estiagem. Eu vou te falar que eu desconheço, tá certo? Desconheço, tá, mas dizer, solenemente, entendeu? O que eu conheço foi que privatizaram a água lá de Niterói, tá certo? E a empresa que foi detentora da nova concessão passou a chegar, tá certo? E comprar água bruta da SEDAI por um preço 7 vezes menor ao que a SEDAI produzia. Então, ela tinha um lucro excessivo, entendeu? Privatizaram também a água em Araruama, e eu temo o seguinte, que esses investimentos, tá certo, não sejam efetivos, sejam mais sabotagem do que outra coisa, entendeu? Então, eu fico preocupado quando a gente quer chegar e quer quantificar alguma coisa sem chegar e sem entender profundamente o problema. Eu estou preocupado pelo seguinte, olha, nós podemos chegar e aprofundar tecnicamente a discussão. A gente sabe, por exemplo, o seguinte, que o Rio de Janeiro não tem água, que a transposição, tá certo, que foi feita para poder prover água do Rio Paraíba, tira do Rio, estamos em torno de 50% de água. E aí o seguinte, eu queria dizer uma questão que nós ficamos com a ideia de que o que é privatizado é eficiente. Quem polui esses mananciais são empresas privadas. A CSN é uma empresa privada e ela polui o Rio Paraíba profundamente. O Rio Queimados, que joga água, essa água poluída, tá certo? Boa parte é do distrito industrial dessa região. Empresas privadas que usam um bem público à sua vontade e poluem à vontade. Então, nós temos que chegar e parar com essa história, essa ilusão de que o que é privado é eficiente. Isso não é verdade. A privatização ela tem um único objetivo: distribuir dividendos aos acionistas, maximizar os lucros para dar dividendos. Foi isso que aconteceu em Mariana, foi isso que aconteceu em Brumadinho. A operação temerária de uma empresa com motivo, do máximo de lucro para poder chegar e dividir os acionistas. Que se dane as mortes que ocorram, que se dane a destruição de toda a bacia do Rio Doce. Essa é uma questão que nós temos que chegar, temos que entender. Olímpio, eu concordo com você, que eu acho que essas questões da engenharia, da parte técnica, eu acho que nós estamos aqui bem representados na mesa. Mas tem uma questão pontual que é preciso aqui a gente ir mais fundo. Vejam só, eu estou aqui com um acordo coletivo de trabalho assinado em 2001. E de lá para cá, em todos os anos, essa cláusula ela foi repetida. E retrata um pouco, né, do que é a SEDAI. A SEDAI ela vem do Planasa, né? Fundada sobre os primórdios lá, né, sobre as bases, né, de um momento difícil para o país. Mas importante é que ela conseguiu passar no tempo e conseguiu alcançar parte do seu objetivo. Acho que, assim, se o Rio de Janeiro absorvesse a tese do movimento social de que esses processos fossem estabelecidos através de conferências, de seminários, que o gestor público acolhesse as contribuições de todas as áreas de influência, né, da academia, dos movimentos de bairros, de sindicatos, acho que a gestão sobre essas questões que nós estamos debatendo teria um outro viés. Mas vejam só, em 2001, nós assinamos com a SEDAI um contrato, Olímpio, diz assim: a companhia concorda em dar conhecimento aos sindicatos das metas trabalhistas e operacionais que vierem a ser fixadas em contrato de gestão firmado com o governo do Estado, sendo essa forma de preservação do patrimônio público como alternativa aos projetos de privatização, terceirização ou municipalização, a mais adequada com vistas à melhoria das condições de trabalho e ampliação do abastecimento de água e do saneamento básico em benefício da saúde da população do Estado. Isso aqui em 2001. A SEDAI desrespeita isso a vida inteira.
Mas essa cláusula tem como origem a nossa familiaridade com os movimentos sociais, de poder estabelecer o controle social sobre essa empresa. Eu sou professor do Cefet, no curso de Engenharia Civil, e um aluno meu, que eu orientei no ano de 2018, ele resolveu investigar aquela relação que todo mundo conhece. Para cada um investido em saneamento, se economiza em torno de 4, 5, né, relacionado a doenças na área de saneamento, né, no meio. Então, saneamento é saúde preventiva, é medicina preventiva, por isso vale a pena investir em saneamento. Isso é um dado da OMS, né? E aí a gente resolveu investigar. Bom, como é isso então no estado do Rio de Janeiro? Vamos pegar os dados oficiais. Existe o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, o SNIS, né, no antigo Ministério da Cidade, onde as companhias e os municípios divulgam, né, quanto que eles investiram em saneamento. Esse dado só é fornecido de 2008 para cá, antes não era um índice do SNIS, quanto foi investido em água e em esgoto. Tá? Também não estou entrando aqui na área de saneamento, drenagem e resíduos, que também são parte, e combate a vetores, que são negligenciados, mas também seriam parte importante da área de saneamento. Mas estou pegando só água e esgoto, que acho que é o principal foco que a gente está discutindo aqui. De 2008 a 2016, foram investidos no estado do Rio de Janeiro, dados oficiais, em torno de 8 bilhões de reais. Quando você pega o índice de ampliação de coleta ou tratamento de esgoto ou o índice de ampliação de abastecimento urbano, você não tem esse aumento. Você tem uma estagnação em torno de 60% para o coleta de esgoto, né, e em torno de 85% no abastecimento. Então, foram investidos 8 bilhões em 8 anos em água e esgoto, numa proporção de mais ou menos 5:3 de esgoto, 3 água, sem ampliação dos índices substanciais, que é da universalização do serviço. Ponto 1. Ponto 2, a gente cruzou com os dados do DataSUS, né? Então, a gente pegou todos os hospitais do estado do Rio de Janeiro e vimos como é que eram os gastos fornecidos pelo DataSUS, doenças relacionadas à área de falta de saneamento. Eu vou esticar um pouquinho, porque só para finalizar, que eu acho que é um dado importante, assim, né, de conhecimento, nem todo mundo tem. A gente cruzou os dados, né? Então levantou lá, tem todas as doenças, são doenças relacionadas à falta de saneamento, isso aí tem um índice dado pela própria OMS para chegar naquele dado, né? Da relação 4:1. No Rio de Janeiro deu a relação de 300:1, inversa. Se é 1:4, no Rio de Janeiro deu 300:1. Isso significa que às vezes a gente fala assim, eu falo do Sérgio, da Bahia, representante da Bahia Viva, nós não investimos dinheiro. A gente investiu dinheiro. Essa é a verdade. Agora, o resultado que a gente teve é que não foi efetivo com o dinheiro investido. Talvez isso seja explicado pelo fato de termos tido aí 2 governadores presos, presidente da LERJ preso e tudo isso. Mas, de qualquer forma, seja com corrupção ou não, o setor precisa fazer uma autocrítica para entender como está gastando o seu dinheiro. Para mim é fundamental colocar o professor Dacto pós-licença. A gente precisa modernizar o sistema pós-licença, a gente precisa avançar nessa questão que é fundamental, principalmente porque a gente tem indústrias que são importantes nas bacias, ok? E o que a gente quer é desenvolvimento. Todo mundo quer trabalho, todo mundo quer renda, todo mundo quer uma cidade, todo mundo tem qualidade de vida. Mas como é que você faz isso? Você faz isso num bom processo de licenciamento, num bom processo de fiscalização, num bom processo de acompanhamento. Perfeito? Muito bem. Na questão do Distrito Industrial de Queimados, a gente está organizando um sistema de monitoramento que não pode ser apenas uma vez por mês, a cada 3 meses. A gente precisa entender naquele corpo hídrico, que é o poços e queimados, o que é carga orgânica, o que é carga industrial. Porque a gente muitas vezes fala, porque as indústrias estão poluindo. Quantas? Quais são? Quais os produtos e como você atua. Não pode ser genérico. Se a gente trabalhar de uma forma genérica, a gente aponta o dedo para todo mundo, ok? Porque tem gente fazendo o dever de casa correto. E como o Sérgio Ricardo colocou, tem outros que não. Tem outros que criaram passivos, e foram criando passivos, e esses passivos hoje precisam ser remediados,
Isso custa muito dinheiro, mas cabe ao órgão ambiental definir os procedimentos e definir a solução para o problema. Não tenho dúvida quanto a isso. Na questão das estações de tratamento de esgoto, volto a falar, se a gente tivesse essas estações funcionando, operando, né, e tendo remuneração pelo serviço prestado, talvez a carga orgânica hoje não fosse tão grande. Por outro lado, você tem município que tem contrato com a SEDAI e que a SEDAI não cumpre a parte de esgoto, cumpre a parte de água. Mas cabe ao gestor municipal fazer a gestão do seu próprio contrato. Não cabe ao Estado. Ao INEA cabe a fiscalização do corpo hídrico. Aquilo que é descartado no rio, ok? Seja para o setor privado ou seja para o setor público. E nós queremos aprimorar isso na diretoria de segurança hídrica. E mais, Sérgio Ricardo, para mim, eu não posso ser uma diretoria de insegurança hídrica. Ela tem que ser de segurança hídrica. E a gente está conversando com a SES, um maior projeto de restauração florestal, pensando no agricultor, na agricultura familiar, aquele que está na ponta e que cuida daqueles seus 3 hectares, 4 hectares, que tem uma nascente e não vai fazer investimento porque tem que produzir alimentos para vender. Então, o Estado tem que ser o provedor, PSA, talvez um PSA mais moderno, mais eficiente, chega na ponta, aquele cara que planta, cuida e conhece da sua terra. E não, às vezes, gastar milhões em consultorias e pesquisa, etc. O primeiro ponto que eu vou destacar é o meu papel aqui, né? Ministério Público, ele só é público porque pertence à sociedade. Então, a minha fala é um pouco também fundada em tudo aquilo que nós estamos ouvindo da sociedade. Então, eu acho que isso é importante dar esse destaque, né? Porque quando nós estamos aqui, não é uma instituição. O Ministério Público, por si só, é uma ficção. Nós nos concretizamos nas pessoas que representamos. E essa representação, ela nos é dada pela Constituição da República, né? Então, quando eu estou falando aqui, pena que o Miguel levantou, e quando a gente fala de qualidade da água, nós estamos falando de parâmetros, e os parâmetros estão devidamente regulamentados. Eu não estou falando de potabilidade tão somente. Outro aspecto importante é que quando a gente fala de saúde, a gente não fala só de saúde física, a gente fala de saúde mental também. Tomar uma água sem as qualidades adequadas, sem a cor adequada, que é nenhuma, sem o cheiro adequado, que é nenhum, causa no ser humano uma coisa que a própria biologia nos colocou para que nós preservássemos a nossa vida, que é nojo. Eu trago para os senhores que isso pessoalmente me aconteceu. Então, pude compreender a pessoa que traz. Eu passo mal a cada vez que tomo banho, eu não tenho condições de oferecer essa água para os meus filhos, nem para o meu cachorro. Então, acho que é importante dar esse destaque, que nós estamos no local da fala da pessoa humana, que sabe, sim, o que está acontecendo nesse Estado nas últimas décadas, que teve, sim, um ex-procurador-geral de Justiça preso, tal como os governadores. Então, sabemos que somos reféns da corrupção também. E que, se nós formos fazer toda uma análise, essa corrupção não começa nem nos últimos 20 anos, ela é muito anterior a isso, tá certo? Não é o objeto do nosso debate. Então, nós temos aqui que ter um olhar, não só o olhar da questão técnica também, mas o olhar da população, porque nós estamos falando de relação de consumo, de crime contra o consumidor também. Estamos falando de qualidade de água fundada em parâmetros e que não são adequados e que ficou devidamente destacado e registrado na decisão do Tribunal de Justiça. Os padrões foram, sim, aviltados. Isso é ponto. E dizer que a saúde é tão somente se eu vou ter dor de barriga ou diarreia, vamos ver nas ações posteriores, porque eu vou cobrar dano moral por cada banho tomado com esta água sem qualidade. Eu, como pessoa humana. Bom, depois da fala da procuradora, realmente, de uma certa forma, ela acabou sintetizando aqui, né, o objetivo da reunião. Mas essa pergunta que foi feita, Osíris, eu acho que, de uma certa forma, aí foi minha provocação que a gente não conseguiu apresentar. Cadê os projetos? Cadê os investimentos? Talvez seja para dizer realmente que não houveram investimentos, né? Essa é a questão. Bom, mas projetos existem inúmeros, né? Existem inúmeros projetos, inúmeras soluções, né? Nós, inclusive, na semana passada, na reunião de diretoria, né, nós temos vários associados nossos lá
que pertencem aos quadros da SEDAI, né, aposentados, nativa, e ali, em meia hora, e um pouco mais, foram mostrados vários projetos, né, essa exposição, né, o que poderia se melhorar nessa questão, entendeu? Mas eu acho que, no fundo, as soluções técnicas, é evidente que elas estão sempre subordinadas a decisões políticas. Essa é a questão, entendeu? Então, quando você quer dizer, existem várias soluções técnicas, né? Agora, qual que você vai adotar? É evidente que é uma decisão da empresa, do seu presidente, né, do governo, que vai exatamente né, adotar esta ou aquela solução. Entendeu? Mas o que acontece? Hoje, a SEDAI ela está rodeada de um meio ambiente totalmente degradado. Então, no fundo, tudo está sendo jogado em cima da empresa. Entendeu? Cada vez você tem que adotar soluções técnicas cada vez maiores e mais sofisticadas e mais custosas para que você possa exatamente transformar o que está vindo, né, dejetos industriais, né, produtos químicos, etc., para que você tenha exatamente essa água. Né? Então, tudo isso está vindo em cima da empresa. Né? Então, você dizer que então o problema é da empresa, é evidente que não é. A gente sabe que isso daí é um problema... É um problema que você tem que ter soluções para o saneamento de uma maneira geral. Essa parte já está bem debatida aqui. Eu queria só, pegando um gancho com a doutora, ela falou de corrupção e incompetência. Quando a gente não faz obra, quando tem projeto e tem dinheiro, quando não consegue fazer as obras é por incompetência ou corrupção. Por exemplo, o programa na Baixada, quando tem região montanhosa, a questão é desmoronamento, tal. O programa Favela Bairro fez bastante obra de maquiagem, mas a parte de esgoto mesmo não progrediu. Tivemos muito dinheiro gasto na Rocinha, em outras coisas. E quando nós temos na Baixada Fluminense, por exemplo, na Baixada, o problema é de drenagem. Não é de encosta, é de drenagem. Por exemplo, com dinheiro, mesmo com dinheiro, nós não fizemos 2 poldos que estavam projetados. Era para fazer 2 poldos para poder conter. Não foi feito. Então, foi deixado para depois, e hoje temos problema de... Não, o dinheiro foi gasto de outra maneira. Não, o dinheiro foi gasto. Tem a parte de... A outra incompetência, o programa de poluição da Baía de Guanabara tinha dinheiro. Tinha dinheiro e não foi concluído. Eu contribuí, eu estou tranquilo. Eu fiz toda a parte de Caraí, eu concluí a estação Lemos Cunha, 1 metro cúbico por segundo, o emissário de Caraí, despoluiu toda a região de São Francisco, Boa Viagem de Caraí. Agora, depois que concluiu, veio a Força Policial e tomou da SEDAI e entregou para a Água de Niterói. Tudo bem, recebeu de mão beijada, concluímos. Mas o programa não concluiu-se. Estações de tratamento São Gonçalo e o esgoto não chegava lá. Então, a incompetência foi muito grande. Com dinheiro não fazer obra, tendo projeto, aí é incompetência ou corrupção. Isso aí merecia muito uma reflexão, porque não adianta, tem dinheiro e não faz a obra, aí eu queria dizer que é incompetência. Bom, promotora, já que eu falei na senhora, vou continuar pela senhora. A senhora falou em crime contra o consumidor. Foi isso? Crime tem que ser apurado. E eu gostaria o seguinte, olha só. Eu tenho aqui a primeira página, que eu falei no começo, do plano de contingência para abastecimento de água do Gandu. Tem a primeira página. E depois tem aqui a página 75, que fala, que dá passo a passo quais são os procedimentos. Eu vou me abster de ler, porque eu já falei, vamos dizer que abrir lá em cima, fechar a adoção, tudo mais, para que isso não ocorra. Promotora Cossenza, eu gostaria, sinceramente, que, vamos dizer, o CREA como autarquia federal, com certo grau de autoridade, a promotora com muito mais autoridade, tá certo?
eu sou um sindicato que atualmente anda muito por baixo, não tem autoridade nenhuma, mas eu gostaria que vocês, pedissem, exigissem que a SEDAI entregasse isto para o CREA, para as entidades, porque eu acho que a população tem que saber que isso existe. Segundo ponto, por que isso não foi cumprido? Entendeu, promotora? Aí eu vou dizer à senhora o seguinte, a senhora falou em crime, depois eu vou falar de outra coisa. Olha só, aqui eu tenho um jornal, por acaso o jornal da minha cidade, que começou com essa denúncia, tem aqui a foto do governador bebendo água com, sei lá, assessor dele, a secretária dele também bebendo água. Está induzindo a população que esta água está altamente potável, está boa. Eu não sei, Miguel, você deve dizer assim, até quanto a geosmina é prejudicial ou não, porque eu não sou engenheiro químico, não é essa a minha área. Não vou afirmar. Mas a senhora está dizendo o seguinte, que há problema realmente. Isto aqui é uma indução, tá certo? Vou dizer assim, prejudicial à saúde das pessoas, pela fala da senhora. Então, eu estou dizendo o seguinte, que o governador é responsável, porque o que a senhora falou que vai chegar e vai cobrar, não é isso? Cobrar cada banho tomado com essa água. O governador é responsável por induzir as pessoas, tá certo? De alguma forma, a usar essa água. Então, é o seguinte, eu acho o seguinte, olha, promotora, eu passei a desconfiar que este plano, esta operação, é uma coisa macabra. Macabra, para poder privatizar essa empresa a baixo custo. O que eu temo é o seguinte, que depois que o Ministério Público chegar às conclusões, depois que apurar, a empresa já esteja vendida. E aí, não adianta de nada. E nós não podemos ter a ilusão, só um pouquinho, meu camarada, eu falei que eu vou falar 5 minutos, e nós não podemos ter essa ilusão que depois de privatizado vai melhorar, porque não vai. Vai melhorar sim, vai melhorar a eficiência e muito de retirar lucro, de chegar e de remunerar acionista. Primeiro, registrar aqui para as câmeras, né, o nosso último boletim que a gente colocou na rua, né, e a gente responsabiliza o governo do Estado e a direção da empresa pelo problema que está acontecendo. E a gente faz isso de forma muito transparente, de forma muito consciente. Vejam só, a SEDAI, por 3 anos consecutivos, foi premiada. Em 2017, né, foi premiada no ranking das melhores e maiores empresas na infraestrutura, né, em 4º lugar em 2017, 2018 e 2019, em 1º lugar. Então, a empresa não é uma empresa qualquer. Uma empresa que está em 64 municípios, né? 64 municípios, vou aqui enfatizar, em 64 municípios, né, do estado do Rio de Janeiro, que tem uma cobertura, o último balanço de 2018, que a gente tem acesso, né, é uma cobertura de 87% no abastecimento de água, e o esgoto aqui é lastimável, né? Então, cobertura de 37% aproximadamente, né? Uma população atendida muito pequena em relação à necessidade real. Mas, como disse aqui antes, né, ela está cumprindo seus objetivos, mesmo com toda a disputa dos governos de turno. Vejam só, a SEDAI ela conseguiu sair da privatização em 1998, do PED, né? E de lá para cá enfrentou todos os governos. O governo Garotinho, que foi quem, né, prometeu e retirou a SEDAI do PED, em 2002 tentou privatizar a área mais rentável da SEDAI, Jacarepaguá, Barra e Recreio. Aí nós fomos lá e não deixamos. A Rosinha tentou fazer a cisão da SEDAI em 2005, né? E em 2007 nós celebramos um novo convênio com o Rio de Janeiro, né, de 50 anos, com direito à renovação.
Então, assim, acho que aqui a gente precisa deixar claro que a solução não é privatizar. A solução da SEDAI não vai privatizar, porque se fosse assim, as privatizações já ocorreram, né, o César? Na rede de trens aqui no Rio de Janeiro, nós teríamos hoje um serviço de excelência, não é verdade? Algumas questões aí, vou começar pela questão do Ministério Público. A importância do Ministério Público é fundamental nessa discussão, mas fundamental. Vou só lembrar, eu estava lembrando aqui, antes de começar o debate com a doutora Denise, quando começou a explodir aquelas caixas subterrâneas da Light e tal, e nós pegamos aí um explosímetro e saímos medindo que só a Light era culpada de tudo, e quando nós medimos aí, de 22 caixas aí no calçadão da Uruguaiana, 14 estava com o explosímetro marcando 100%. E quando nós íamos para Copacabana, o prefeito chamou lá para uma reunião e estava lá o procurador Rodrigo Terra, do Ministério Público, que envolveu também a companhia de gás. A outra questão, o Olímpio falou, a preocupação do Olímpio aí com relação a quando o Ministério Público terminar, pode já ter sido privatizada. Eu vou ser até bem rápido. Eu passei por isso, aí no transporte ferroviário, Saraiva passou por isso, em que nós transportávamos 1 milhão de passageiros por dia, chegamos a transportar 1.200.000 num dia de greve. Era permanentemente, todo dia, 1 milhão de passageiros. E aí, com a onda aqui, projeto de privatização, eles não davam mais 1 centavo para manutenção. E quem é de lá sabe, com certeza o Saraiva sabe disso que eu estou falando. E aí foi caindo. Quando você não investe em manutenção, você cai mesmo. E aí a imagem da empresa foi lá para baixo e todo mundo, a população, dizendo que tinha que privatizar, Nós chegamos aí a transportar depois 180 mil e a população pedindo a privatização, entendeu, Paulinho? Então, joga-se muito a população contra a empresa. E aí, procuradora, eu viro presidente da Central, que é a parte que continuou com o Estado. E a primeira assinatura que eu tive que dar é gastar R$500 bilhão para comprar trens novos para a Supervia. Isso é uma verdade, isso não é R$500 bilhão para quem não tinha 1 centavo. Está aí a questão que foi colocada aí, falaram em metrô, a concessão aumentou para 25 anos da concessão, porque foi feita a linha 2A, aquele Y, que só prejudica, que o certo era fazer o projeto original que viabilizava a Carioca, e foi feito um quebra-galho só porque para prorrogar essa concessão por mais 25 anos. Então, essa preocupação do Olímpio, ela é correta, a gente tem que tomar algumas atitudes rápidas, tecnicamente, politicamente, a gente tem que achar uma solução para essa questão da água, e eu não tenho dúvida nenhuma, doutora Denise, que o Ministério Público é a mola mestre desse assunto, ela é fundamental a participação do Ministério Público. Eu só queria colocar isso, porque eu passei por isso, eu e o Saraiva passamos por isso, né, Saraiva? A gente sabe o que aconteceu com a empresa. Tá bom, gente? É só esse detalhe. Eu queria, primeiro, corroborando a proposta da doutora Denise, corroborar o que ela sugeriu, que seja criado um grupo de trabalho, mas, doutora Denise, um grupo de trabalho que o Ministério Público já está fazendo, que eu estou até assessorando lá um grupo lá sobre a parte da potabilidade, mas é um grupo de trabalho, doutora Denise, para as bacias hidrográficas. As bacias hidrográficas estão, a causa do problema, as bacias hidrográficas nossas estão doentes. Então, hoje em dia, nós estamos com problemas gravíssimos no norte e noroeste fluminense,
por conta de um bendito rio, que é o rio Muriaé, que está 100% desmatado. E aí, Belo Horizonte, vai ver o Rio das Velhas, 100% desmatada a bacia hidrográfica, as pessoas perdem tudo, morre gente, e aí fica aquela impressão, não, a culpa é de Deus, a culpa é do aquecimento global, e na realidade, os nossos gestores estão sendo negligentes, porque você tem que proteger a bacia hidrográfica para preparar a cidade. As chuvas não ocorrem igualmente o ano todo. Nós falamos em crise hídrica. Crise hídrica não é só falta d'água. Nós estamos em crise hídrica aqui no Rio de Janeiro e está sobrando água. Por quê? Aí, colocando o problema, a gente falando que a água do Guandu é um esgoto. Não é. O problema é que a classe das águas, se um rio for classe especial ou classe 1, água é de excelente qualidade, que é o caso de Nova York. Classe 2 tem que ser o que a cidade está fazendo, tem que julgar química, processo químico com coagulação e floculação. Se o rio for classe 3, fica mais poluído, então o rio está dentro da classe, não é porque não está julgando esgoto, é porque a vazão de esgoto do rio é muito maior que a vazão de esgoto, você dilui. É o caso do Paraíba do Sul, do Guandu, então está dentro da classe, não quer dizer que está tudo maravilhoso, não. Se a classe piorar, se for classe 3, o Guandu, a estação, vai ter que mudar o processo de tratamento para melhorar a eficácia, porque está mais poluído. Agora, doutora Denise, se o rio passar para a classe 4, basta um parâmetro. De acordo com a lei, você não pode mais usar o Guandu como manancial. Já pensou a tragédia? Não existe, Luiz Carneiro, não existe outro manancial aqui. O que vai acontecer é que a SEDAI vai jogar mais química e a população é que está sofrendo. Então, eu queria propor, Cossenza, corroborando a sugestão da doutora Denise, que nós criamos um grupo de trabalho com esse grupo de altíssimo nível aqui presente, podemos dar um start, para começarmos a discutir as nossas bacias hidrográficas, não é só para a questão de falta d'água, não, para melhorar a saúde. Quero agradecer aqui o convite do CREA, mais uma vez, em nome da direção do nosso sindicato, da CTB, nos colocar à disposição da representação dos trabalhadores, das trabalhadoras da SEDAI, entendeu? Nesse processo de debate. É fundamental que eles estejam presentes. E quero aqui, Adato, entendeu? Dizer o seguinte, que a gente precisa recuperar aqui no Estado, né, um processo de convergência, de debate com a sociedade. Então, um caminho que eu também sugiro aqui, Sérgio, é da gente buscar a realização de uma conferência de saneamento aqui no Rio de Janeiro, de saneamento ambiental, que a gente possa reunir desde a academia, as associações de moradores, os órgãos de fiscalização do Estado, num amplo processo de debate sobre a questão ambiental no Rio de Janeiro e que o resultado desse debate possa nos orientar no sentido da reivindicação, da aplicação de recursos e de procedimentos para que a gente encontre um ambiente mais saudável aqui. Por último, quero aqui reiterar a nossa defesa intransigente da SEDAI enquanto empresa pública, estatal e indivisível. E recuperar o discurso que sempre tivemos da defesa do concurso público como porta de entrada para o serviço público. E na SEDAI, o que vem sendo aplicado nos últimos anos é de um processo incrementado de terceirização, quarteirização, de quinteirização e por aí vai. A ponto, agora, do Tribunal de Contas do Estado, questionar a SEDAI sobre uma empresa que ganhou uma licitação, mesmo tendo sido a 6ª colocada dentro do processo. Enfim, essas coisas, elas são realmente deprimentes, desqualificam a legislação licitatória do país e a gente acaba vendo esse cenário. Eu queria enfatizar uma questão, por exemplo, que me preocupa, Cossenza. Eu nunca vi, por exemplo, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, viu, Olímpio? Apoiar, investir, financiar, por exemplo, o saneamento público, a SEDAI e outras companhias do país. E agora que os privatistas estão comandando a empresa, os cofres estão abertos. Ouvi isso na televisão do presidente da República. Então, como é isso? Na hora que é para dar o lucro privado, o dinheiro do BNDES está disponível, e para fortalecer uma empresa como a SEDAI, vamos deixar claro aqui, a SEDAI é uma empresa que tem uma boa saúde financeira. 800 milhões do lucro social de 2017, uma empresa que tem convênio com 64 municípios, o presidente aqui, o Cossenza, já falou, quase 80% da arrecadação é da capital. O que vai acontecer com o interior do Estado?
as periferias urbanas com essa empresa privatizada? As pessoas vão ser condenadas a vida toda a não ter acesso ao saneamento, à água potável? Questão de preocupação. Eu quero dar um exemplo aqui. A privatização que aconteceu na década de 90 na região dos lagos. Eu recebi uma foto esses dias, doutora. Estão dizendo, é óleo na Lagoa de Araruama. Eu falei, não é possível, viu, Saraiva? É esgoto. Os investimentos foram prometidos pela Prolagos, pelo consórcio Juturnaíba, não saíram do papel. E o Ministério Público lá está tendo uma atuação muito correta, buscando enquadrar a empresa. Nós tivemos lá, né, Concesa? Na barragem, o professor Adacto. Então, eu acho que a gente precisa desmistificar algumas coisas. A outra coisa é o seguinte, eu concordo, Miguel, com a questão da qualidade das obras. Nós temos que ter atenção. Eu sei que o Clube de Engenharia, o CREA, tem feito esse debate. Por exemplo, quando veio a falência financeira de 2016, né, foram paralisados o programa de despoluição da Baía de Guanabara, que segunda-feira agora fazem 25 anos. 25 anos. Até hoje os troncos coletores não foram concluídos. Depois veio as Olimpíadas, aquela farra, né? Aquela farra e aquela roubalheira junto. O que aconteceu? O Estado contraiu um novo financiamento junto ao BID. Ao invés de concluir as obras dos troncos coletores, projetos dos técnicos da SEDAI, se iniciou um outro programa, o Programa de Saneamento dos Municípios. E aí os recursos foram para onde? Para a Secretaria do Ambiente. Esse recurso, é um equívoco isso, esses recursos deveriam ter fortalecido a nossa empresa pública. Então, eu acho que a causa da crise é a falta do investimento em saneamento, e eu quero parabenizar pela proposta, no que a gente puder colaborar com esse grupo de trabalho. A ideia é do quê? A ideia é propositiva, generosa com o povo do Rio de Janeiro. Muitas foram apresentadas aqui, consolidar e buscar que os poderes tirem essas propostas do papel. Bom, para finalizar, eu queria agradecer o convite, que foi muito interessante. A maior parte das pessoas se conhecem nessa militância ambiental, sindical, na luta pela defesa do patrimônio público do nosso Estado, na luta pelo patrimônio ambiental do nosso Estado. A dependência nossa da água do Paraíba do Sul é insustentável a médio e longo prazo. Não temos plano B, é preciso construir o plano B. É preciso fortalecer, sim, a engenharia verde na nossa região. É preciso fazer novos parâmetros para a medição da qualidade da água. Talvez a nossa resolução CONAMA 357, a gente tem que avançar um pouco mais, doutor Adacto, não vejo problema. Por isso que o INEA vai criar o centro de pesquisa, vai deixar de ser um laboratório para ser um centro de pesquisa e definir como é que a gente pode fazer esses 70, 80 parâmetros para poder dar essa segurança. Eu não quero ser cobrado porque não cumpro todos os parâmetros. E dizer que cumpro os parâmetros que a lei me determina. Mas tem outros parâmetros, por que não completar ele, por que não fazer? E de que forma fazer? Nós somos um laboratório que o Inmetro nos certificou, então somos um laboratório que tem um padrão internacional, mas que precisa melhorar, precisa avançar. Temos técnicos qualificados. Sobre a tomada de água, Dacto, a transposição dos rios de Poços e Queimados, eu acho que tem uma avaliação ambiental, ou a tomada da água, né, de uma forma que não vá receber essa água do Rio dos Poços e Queimados. A SEDAI e o Estado estão discutindo isso. Não passa pela minha diretoria, efetivamente, mas passa pelo licenciamento ambiental, pelo estudo de impacto ambiental, e depois a minha diretoria vai dar o parecer, sim, no nosso ponto de vista técnico, na questão da qualidade da água. Acho, sim, que precisamos preservar os mananciais. Eu fui que o Rio dos Poços seja de água cristalina, Rio Ipiranga, e que a SEDAI tem que gastar menos possível em tratamento, SEDAI qualquer outra empresa, o mínimo possível em tratamento, como você disse, o sistema Nova York é clássico, né? Eu não vejo necessidade. As nossas unidades de conservação são produtores de água, uma preocupação enorme com a nossa unidade de conservação do Estado do Rio de Janeiro, potencializar essa unidade de conservação, garantir a elas a qualidade ambiental e a saúde ambiental da bacia. Quanto à questão da licença da indústria, Dacto, eu acho que a nossa DILAN e DIPOS são equipes extremamente qualificadas, mas eu vou levar aqui a questão do sensor de turbidez como um indicador que você colocou, não vejo nenhum problema discutir internamente e avançar. E eu estou fechando aqui, agradecendo a todos vocês por essa oportunidade, ao CREA, e colocando, em nome do presidente, Carlos Henrique, a nossa diretoria à disposição para o bom debate, aqui no INEA ou em qualquer outro lugar desse Estado do Rio de Janeiro, e não meu muito obrigado. Bom, foi muito bom aqui o encontro, espetacular. Na parte de SEDAI e Guandu, o assunto está muito bem dissecado por companheiro Adacto, Sérgio, Hélio, Miguel,
a doutora já expôs bastante o sentimento da população e dela. Eu queria só, o presidente citou aqui, eu falei um pouquinho de incompetência e corrupção deixei para depois, mas, por exemplo, ele citou o metrô. O metrô é um xodó meu, que eu comecei as obras do metrô em 1970 com o governador Negrão de Lima, fazendo aquele trecho da Cinelândia à Glória. E o que a gente viu na criação da linha 1A foi um absurdo total, e o governador condenado aí há mais de 200 anos, ele teve a coragem de implantar a linha 1A. A linha 1A, ela só provocou o seguinte: o headway da linha 1, que era previsto para 1 minuto e meio, 90 segundos, só consegue fazer em 4 minutos e meio, 3 vezes mais. Por quê? Porque tem a entrada da linha 1A na linha 1, na Central do Brasil, e tem o retorno em Botafogo. Aí, se tivesse feito, um dia que fizerem a ligação Estácio-Carioca, com o mesmo número de trens, a gente consegue transportar a linha 1 3 vezes mais passageiros. O governador conseguiu, com um passo de mágica, pagar mais caro pela obra 1A e aumentar a concessão. Então, isso por dentro da oficina. Pois é, por dentro da oficina, prejudicando também a oficina. Aquilo foi um absurdo total, ainda bem que ele está preso, espero que fique lá. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui representando a ABS. Eu acho que foi um debate intenso, muitos temas. É difícil, a gente tem muita coisa aqui para tentar contribuir. Eu tenho me restringindo aqui no que eu acho que eu posso complementar as falas, tá? Então, vou me manter nessa linha aqui também na finalização da fala, complementando um pouco o que a promotora Denise falou sobre a questão das consequências da qualidade da água e a percepção social sobre ela. Não haveria hoje essa pressão se não houvesse percepção social, né? O que eu tento trazer é um esclarecimento técnico, porque talvez os membros dessa mesa possam ir ao mercado e pagar 3 vezes o valor da caixa da garrafa de água mineral para o consumo próprio. Mas, dependendo da família, e o que deve ser a maioria das famílias do estado do Rio de Janeiro, da região metropolitana do Rio de Janeiro, fazer isso significa reduzir a alimentação da família, acesso à cultura, à educação e várias outras questões. Então, por mais que a percepção seja justa, o controle que nós, como formadores de opinião, temos que fazer, social, é importante nesse ponto. Então, essa está sendo a minha função. Se você perguntar para mim se eu bebo água com geosmina, há contragosto. Só se não tiver outra. Se eu puder comprar água mineral, eu vou comprar água mineral, porque eu também não quero tomar água com gosto alterado, né? Então, entendam isso. A minha fala aqui é uma fala de informação técnica e não de contestação da percepção social, direito consumidor, dessas questões todas. Bom, eu queria então parabenizar aqui o CREA, né, figura do Cossenza, né, pela iniciativa aqui. Isso é muito importante. E eu queria logo aproveitar esse gancho aqui do Miguel. Eu acho que realmente nós temos que criar conselhos, mas que sejam institucionais. Não dá para ser uma coisa, vamos se reunir, entidades, né? Isso tem que constar lá no organograma do Estado, do município, entendeu? Do federal. Tem que ser uma coisa institucionalizada, entendeu? Não pode ser, vamos se reunir quando der. Tá, isso é evidente aqui, todas as entidades aqui, elas têm, né, bastante qualidade, gabarito aí para isso, né, para estarem mandando representantes e estarem discutindo continuamente essa questão, né? Isso é muito importante, mas tem que ser uma coisa institucional, ok? Eu acho o seguinte, essa questão aí da SEDAI, ela realmente, o problema da recuperação, do regime de recuperação fiscal, que foi imposto aqui de uma certa forma, é o único regime, é o único Estado que participa desse regime, né? Foi na época do caos que se instalou, várias pessoas presas, Estado falido, não estava pagando. Só que isso gera consequências muito graves, né,
para o Estado, né? Através dos servidores, você não pode ter concurso, não pode ter nada, você não pode criar. Então, isso daí, e você coloca todo o seu patrimônio, todo o seu ativo, né? Para vender, entendeu? Isso daí, existe uma pressão, né, bastante forte aí do governo federal para que você privatize tudo, né? Nesse caso aí, se a gente está vendo aí, né, o que está acontecendo, e a SEDAI realmente talvez seja a única empresa ainda que restou aí, né, no estado do Rio de Janeiro. Eu acho, viu, Miguel, toda a nossa discussão, inclusive também aqui, eu acho que tem um pano de fundo até colocado pela promotora Denise no começo, né? É a qualidade da nossa democracia, certo? Nós, tá certo, ao longo do tempo, passamos a achar que democracia é só eleição, tá certo? E aí fazemos eleições com pessoas altamente desinformadas, que dá no que dá, tá certo? Nós temos hoje uma influência tremenda da milícia nas eleições do Rio de Janeiro, tá certo? Elegemos, por exemplo, tá certo, vários milicianos, tá certo? E há quem diga que pessoas do executivo estão ligadas à milícia. Nós precisamos ter atenção em relação a isso, porque isso, viu, promotora, passa pela questão da desinformação, tá certo? Os meios de comunicação desinformam e deturpam profundamente a qualidade da nossa democracia, criando micros poderes, já que a senhora chegou e citou Foucault, desvirtuando completamente o direito, certo? Entendeu? Então, isso tem que ser entendido. Nós elegemos, tá certo? Verdadeiros senhores absolutos, déspotas, que fazem o que querem com o mandato dado em branco. Democracia não é isso. Democracia, a eleição é fundamental para uma democracia. Agora, a democracia não é só a eleição. Eu gostaria muito de chegar e de agradecer ao meu companheiro Cossenza, a todos aqui, pela oportunidade do debate, e que a gente possa fazer outros debates com a devida profundidade e tranquilidade e com as divergências, tá certo? E convergências possíveis. Muito obrigado. Nem vou traçar aqui muitos detalhes, porque acho que nós teremos oportunidade de reflexão mais aprofundada. Eu vou voltar ao início do filme, quando diz que o Brasil é um país em desenvolvimento e um país em construção. Acredito que temos que fazer a pergunta, quem disse isso? Né? Dentro dos parâmetros, se nós formos nos encontrar numa economia mundial, quem estabelece, né, que nós somos um país em construção? Não vamos esquecer que há uma década nós éramos a 5ª economia mundial. Então, são pontos que acredito importantes. Agora, só estamos em construção, sim, na nossa administração. Nós temos um setor administrativo ainda primitivo e em evolução. Por quê? Porque a nossa sociedade igualmente está em construção, né? Nós vamos falar de um país de 500 anos, vamos falar de uma recém-libertação dos escravos e que traz ainda e que impacta ainda, né, toda uma relação com o trabalho, com uma relação de ocupar o espaço, onde morar. Nós trazemos toda uma relação de convivência entre pessoas com a grande maleficência que nós podemos perceber que é a grande desigualdade. Então, isso sim, nós estamos em construção. Estamos em construção administrativa e estamos em construção social. Mas em construção econômica, por favor, os senhores que são do setor produtivo, desconfiem das assertivas. Muitas vezes, como vem sendo colocado, se deprecia para vender barato. Não é verdade? Então, eu acho que, colocando isso, eu já consigo me sentir à vontade enquanto membro do Ministério Público. Principalmente que o Ministério Público está na nossa Constituição há 30 anos, nesse formato que nós conhecemos, como defensor dos interesses da coletividade, dos interesses difusos e dos interesses que impactam a realidade como ela é. A vida como ela é. E é disso que nós estamos falando aqui. Então, é nesse sentido que eu peço aqui, publicamente, ao senhor Luiz Antônio Cossenza, esse olhar do CREA, essa responsabilidade do CREA, trazendo num voluntariado fundamental, porque nós estamos falando do Estado do Rio de Janeiro, que é o nosso legado para as futuras gerações e também para os nossos filhos e netos. Muito obrigada pelo convite, agradeço enormemente tudo que eu ouvi e espero poder contribuir também
também. O Ministério Público não é a solução. A solução somos todos nós integrados. Muito obrigada. Bom, deixa eu só colocar uma coisa aqui. Eu tenho vários assuntos aqui, mas eu vou tentar ver o tempo. Primeiro para o Paulinho. Paulinho, eu recebi umas imagens aqui hoje de pessoas passando mal lá no Guandu. Até mandei uma mensagem aí para o nosso coordenador trabalhadores da Comissão de Análise e Prevenção de Acidente e para a doutora Gisele, do Ministério do Trabalho, para a gente poder ir junto lá ver o que está acontecendo. Então, só para você apurar isso. Tá? A outra coisa para o Paulinho, ele falou em termos de licitação na SEDAI. Se você puder dar o nome da empresa, para a gente até ver qual a situação dela aqui no CREA e por que eu estou te falando isso. Recebemos uma denúncia que estão mudando o projeto do Niemeyer de CIEPs, fazendo salas de aula na parte de baixo do CIEPs, e os CIEPs, não sei se são todos ou não, foram tombados, né? E teve um que é em Jacarepaguá, perto da minha casa, eu fui lá visitar. Trazendo o nome da empresa, ela não tem nem registro no CREA. Tá? Então, é só para ver que empresa é essa que você falou, tá? Para a gente poder até ver qual é a situação dela hoje aqui no CREA. Depois eu pego contigo. A outra coisa, o Olímpio falou, mas estava aqui até anotado aqui, o Carneiro. O Carneiro é um grande amigo nosso aqui, me ajuda muito aqui o CREA. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho, nós nunca vamos defender o errado aqui, nunca. Se tem corrupção, tem que prender todo mundo que cometeu irregularidades. Mas, infelizmente, essas grandes construtoras que nós temos é que viabilizavam as médias e pequenas empresas. Eu fui na Feira Offshore lá em Macaé, estavam todas as empresas reclamando que as grandes foram embora. Eu tive com um novo diretor da Odebrecht aqui, um garoto novo, ele estava meio acanhado de falar, e quando ele abriu o jogo, ele estava proibido de participar de licitação no Brasil. Participava lá fora. E foi citado aqui a Bayer, que o Olímpio citou, e eu sempre falo nas nossas apresentações, palestras para estudantes, essa coisa toda, a Volkswagen fraudou os seus carros na área de meio ambiente. A diretoria deve estar toda lá, respondendo processos, não sei se estão presos ou não, o governo foi lá e salvou a Volkswagen, porque é orgulho dos alemães. A outra foi a Samsung, que até a presidente da Coreia foi prisão perpétua, mas a Samsung continua sendo a que mais vende celulares no mundo. Então, o que foi feito com as nossas empresas, acho que a engenharia, doutora, ela é responsável por mais de 80% do PIB desse país. Mais de 80% do PIB desse país. Tá? E eu até perguntei, eu tive a oportunidade, que eu coordeno os CREA da região Sudeste, e eu tive a oportunidade de ter uma reunião lá com o general Mourão, né? E falei com ele, e tive a oportunidade de falar com ele. O Rio foi o mais afetado com essa crise da engenharia por conta de decisões contra as empresas e não contra as pessoas da empresa, o CPF, mas foi contra o CNPJ. É uma coisa inacreditável. Obrigado ao Adacto, que é nosso conselheiro, ao Sérgio Ricardo, ao Luiz Carneiro, que faz trabalhos imensos aqui para a gente, a doutora Denise, ao Paulinho, ao Hélio, ao Miguel Fernandes, o grande Miguel Fernandes, ao Olímpio e ao Balaciano, tá? Para a gente fazer esse trabalho e até oferecer para todo mundo, que às vezes eu sei que um órgão público às vezes tem dificuldade. O INEA já fez alguns encontros dele mesmo aqui no nosso auditório, está à disposição. A nossa web TV aqui, que são 3 ou 4 câmaras, que a gente tem 4K, não é para atender o presidente mais, que era feito no passado, onde a gente não faz isso. Isso aí é para a gente discutir políticas públicas. E eu sei como é difícil, às vezes, um órgão público. Eu fui de você contratar uma empresa para fazer uma filmagem e tal. Isso é para a gente. É para a gente. Sabe? O próprio Ministério Público, se precisar, está à sua disposição. A UERJ está à sua disposição. O Coisa sabe disso, eu já falei isso muitas vezes. E agradecer mesmo a vocês. Muito obrigado, porque esses debates, esse aí é o 9º, nós vamos fazer outros.
tá? E sempre convidando as pessoas da área, porque o debate tem que ser técnico, mas tem que ter o lado político também. A gente sabe disso. Tá? Muito obrigado a todos. Agradecer mais e reforçar a importância desse CREA-debate, a importância, né, de ter esse espaço de debate de políticas públicas, inclusive com instituições aqui extremamente ameaçadas, né? Os sindicatos, associações, o próprio CREA, com a desregulamentação da profissão, com o fim dos conselhos, quer dizer, então nós estamos sob forte ameaça. Ter esse espaço aqui, garantir, pode não ter sido a melhor metodologia, mas é garantir que o CREA estará aberto para a sociedade, para as organizações, para um evento como esse, debatendo democraticamente, cada um expondo a sua opinião, né, e a sua militância e o seu acúmulo. Né, e que isso sirva até pedagogicamente, né, para as futuras gerações. Então, esse é o motivador desse CREA-debate. Então, obrigado a todos, né, por ter aceitado esse desafio de estar aqui, falar em 3 minutos, 5 minutos. Né? Não é fácil construir também, né, um debate como esse, mas eu tenho certeza e convicção que foi um excelente debate, né, e que vai ficar como legado para as futuras gerações. Obrigado a todos e até um próximo CREA-debate. Para outros assuntos do seu interesse, confira as nossas redes sociais.